acho que qual a importância da vida para você? Quando a Clarice fez, eu entendi assim, que cada um vai valorizar a vida por algum viés, sabe? Eu faço pelos meus filhos, pela minha casa, É a mesma. Para você, qual que é a importância da vida? Qual é a importância da vida para você? Isso, qual a importância da vida? Que tá aqui, né, Clarice? Já tá. Qual a importância da vida para você? Aqui, não. A essência da mensagem. Do Jesus no Lar e daqui, porque no projeto Sementeira. No lar. Olá, muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos chegando aqui com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, discute temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é transmitido ao vivo, diretamente aqui no estúdio do Grupo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. Você pode nos contatar, pode interagir, pode participar conosco aqui no programa, através do telefone celular 997-666-555, prefixo internacional 55, se você estiver fora do Brasil, ou DDD 11, se você estiver aqui no nosso país. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou também deixar o seu post na nossa página, na rede social, Semeando a Boa Nova ABC. Todos aqueles que nos contatam concorrem com Ombrinha ao Livro Espírita, gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Você pode recomendar aos seus amigos que também participem, assistam ao nosso programa. Se você está nos assistindo aí, como deve estar, pelas páginas do Facebook Live, entra lá no compartilhar. Você aciona lá, vai aparecer uma opção abrir sala de vídeo. Entra lá, abre uma sala de vídeo, você vai continuar assistindo o nosso programa e os seus amigos serão convidados também a assistir o programa com a gente aqui. Hoje nós estamos aqui, a equipe Apostos, nos telefones, a Suzete, nos comentários e no apoio, no trabalho de retaguarda, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, todo mundo aqui, a equipe Apostos. E recebendo com muito carinho aqui, hoje nos nossos estúdios, a companheira, a Suzy Santos. Suzy, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova, é um prazer estar com você novamente aqui. É um prazer sempre receber esse convite e poder estar aqui, né? A Suzy é uma trabalhadora ativa do Centro Espírita Jesus no Lar e também do Projeto Sementeira, aqui do Núcleo Espírita O Semeador. E hoje ela vai falar para a gente de um tema muito importante, valorização da vida. Estamos aí no mês da campanha contra o suicídio, valorização da vida é o nosso tema de hoje. A vida é uma grande oportunidade para a nossa evolução e muitas vezes nós não a conseguimos valorizar como deveríamos. Essa falta de sentido nos leva, às vezes, a tomar algumas decisões, algumas ações precipitadas. É um sentimento que pode ocorrer em todas as idades, gerando sofrimentos, consequências espirituais,
mal-estar, inclusive em relação às pessoas com as quais nós convivemos, aquelas pessoas queridas. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Suzy, a gente falar de um tema tão importante e tão atual, a gente começa perguntando para você qual é a importância da vida para cada um de nós, de acordo com os princípios do Espiritismo, da doutrina espírita. Bom dia a todos mais uma vez. Primeiro, esse é um tema bastante delicado, né? Essa questão de quando a gente não consegue valorizar a vida e de alguma forma coloca fim a ela através do suicídio. A vida é algo extremamente importante, né? E por que é importante? Porque é através da vida que a gente aprende e que a gente vai conseguir traçar a lei do progresso que é nos colocada por Deus. Então, o Kardec vai colocar na questão 132 do Livro dos Espíritos que Deus impõe a vida e as várias existências, que são as reencarnações, com a finalidade de nos levar à perfeição. Né? Então, qual a finalidade de nós estarmos vivos? É para que nós possamos chegar à perfeição. Através do quê? Das provas dessa existência. Né? Através do quê? Nos colocado alguns desafios, e esse desafio vai fazer com que a gente tenha condições de aprender, e aprendendo a gente vai evoluir, e evoluindo a gente vai fazer parte dessa grande obra divina. Né? Então, a vida faz parte da vida a lei do progresso. A lei do progresso impõe que a gente tenha várias existências para progredir, para evoluir. Marinho, bom dia, Marinho. É um prazer estar com você aqui. Agora nós estamos a equipe toda presencialmente aqui, fisicamente presente, é muito bom. Obedecendo todas as normas sanitárias necessárias, a distâncias de segurança, todo mundo paramentado, álcool gel, está todo mundo devidamente protegido. Marinho, evidentemente o programa de hoje está sendo dedicado a um assunto extremamente delicado, um assunto que é crítico nos dias atuais, porque já é uma epidemia mundial a questão do suicídio. Nós estamos falando sobre valorização da vida. E nós vamos durante o programa tocar muito no assunto que eu vou agora perguntar a você. O suicida, ele afeta também o espírito dele? Ele tira a vida física, mas isso abala, mexe com o espírito também? Sem dúvida, Torino, sem dúvida. Se nós imaginarmos que dentro da obra, dentro da criação, todos os seres vivos, vamos assim dizer, desde o reino animal até nós, homens, nós temos algo que Deus colocou dentro da gente, a lei da alma, a lei do espírito, né? Que é um instinto. Nós nascemos com o instinto de conservação. Se nós imaginamos que no animalzinho mais simples que possa imaginar, quando a vida dele está em perigo, ele encontra os recursos da natureza para preservar a sua vida. E esse instinto de conservação, ele está presente em nós. Ou seja, o normal que nós temos é queremos proteger a nossa vida porque nós sabemos que isso faz parte da natureza, faz parte da criação, faz parte da sabedoria divina, esse tipo de coisa. Então, quando em algum momento nós deixamos de, com o nosso arbítrio, proteger a nossa própria vida, alguma coisa está errada. Né? E aí nós, ao longo do dia, o Livro dos Espíritos dedica um capítulo inteiro sobre isso. A experiência da Suzy com certeza vai nos ajudar a entender o que acontece quando alguém decide ou quando alguém considera a possibilidade, usando o seu livre-arbítrio, de exterminar a própria existência, que é algo totalmente contrário ao princípio da criação, totalmente contrário à engenharia divina que constitui os seres vivos. Né? Então, algo está errado. E acho que hoje nós vamos talvez dedicar o programa para nós compreendermos o que está errado
que pode ser feito, quais são as prevenções, né? Quais são os cuidados que nós temos que tomar nesse sentido. Agora, a sua pergunta objetivamente respondendo, né, Turíbio? Claro que sim, porque nós não somos ora espírito e ora matéria. Nós não somos dois seres distintos, quer dizer, que tem hora que a gente liga a chavinha, a gente é espírito, tem hora que a gente liga a chavinha e a gente é só matéria. Não, nós somos um ser integral. Quer dizer, qualquer coisa, não é só a questão do suicídio, qualquer coisa que nos afeta a nossa existência, afeta o nosso ser. E a nossa alma, o nosso espírito também está afetado de alguma maneira. É assim que eu respondo a sua pergunta. Ok, você que está nos acompanhando, chegou agora aí, nós estamos falando hoje sobre valorização da vida. Chama os seus amigos para participarem, abre a sala de vídeo aí, compartilha a nossa imagem, o nosso vídeo aí, a nossa transmissão ao vivo. Muito bem, e também responde a pergunta para a gente. Pergunta do dia para você responder aí. Qual é a importância da vida para você? Conta pra gente qual que é a importância da vida para você. A Suzy Santos é a nossa convidada de hoje, falando desse tema relevante, bastante relevante pra gente aí. Suzy, quando as pessoas não valorizaram a vida, não deram um valor adequado para a vida, como as pessoas podem se sentir após a morte do corpo físico? Não deram valor para a vida, não valorizaram a vida, a existência na Terra, como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, e aí tiram a vida, cometem um ato supremo, aí, um ato máximo de tirar a vida. E como é que as pessoas se sentem após a morte do corpo físico, hein? Então é interessante ressaltar que o suicídio hoje, a prática, infelizmente, do suicídio, ela não tem hoje uma idade determinada. Então a gente tem isso desde as crianças, na adolescência, a gente tem isso na idade adulta e a gente tem isso na velhice, né? Na última parte da vida. Então, vamos imaginar, Turíbio, que uma criança ou um adolescente de 12 anos que cometa suicídio é diferente de uma pessoa com 85 anos que cometa o suicídio, né? Não tem discriminação de homem e mulher, nem de classe social. Então, tem gente que tem da mais alta classe social que acaba fazendo isso, e tem aquela pessoa que é destituída dos bens materiais e que também acaba fazendo isso. Então, o universo muito grande, é um universo muito grande dessa questão de por que a pessoa se suicida. Esse mesmo universo a gente precisa trazer pro pós-morte, né? Então, se uma criança de 12 anos não tem consciência do que ela está fazendo, como é que ela vai ser recebida? Como é que é isso? Como é que é o tipo de arrependimento que essa criança de 12, de 16 anos vai ter? E que tipo de arrependimento um adulto vai ter? Que tipo de arrependimento um idoso, alguém que já estava próximo a desencarnar, vai ter? Então a gente não tem um padrão, mas a gente pode dizer que o espírito, de alguma forma, ele vai passar pelo amargor, né? Ele vai passar por uma tristeza, que é a mesma tristeza que acontece com a gente quando a gente se arrepende de alguma coisa, né? Quem de nós aqui já não se arrependeu de algo? Primeira coisa, poxa, por que eu não consegui valorizar? Né? Então, a experiência, ela vai trazer amargor, ela vai trazer confusão mental, ela vai trazer confusão emocional, né? A pessoa vai se sentir aturdida até ela conseguir entender e sentir o arrependimento do que aconteceu com a vida dela. Agora, o quanto de amargor, o quanto de confusão mental, o quanto de confusão nas emoções vai estar, e é uma coisa extremamente individual, né? É de cada ser. Porque a gente entende que o suicida, de alguma forma, é alguém que não consegue nem ver a luz no final do túnel, é alguém que não sabe nem que tem luz, né? Porque uma coisa, o que move a nossa vida é a esperança de que após um dia nublado você terá um dia de sol, após uma tempestade você terá uma claridade. Quando a pessoa está desesperada, desesperançada, ela pode cometer esse ato num ímpeto.
Porém, existem outros que já planejam, né? Então, eu já tive casos já de atendimentos à mãe de pessoas que se suicidaram, onde o suicida planejou 6 meses antes, né? Então, arrumou isso, arrumou aquilo, arrumou aquilo outro, fez cartinha para todo mundo e depois acabou se suicidando. Então, você percebe que são vários tipos que podem levar ao tipo de a vida não está valendo a pena. Então, o pós-morte, como você perguntou, o que a gente vai sentir depois que a gente morrer, que a morte do corpo físico vai acontecer, porque a espiritualidade, o espiritismo traz isso, então não existe a morte, né? A gente permanece depois do desencarne com aquela sensação, com aquele sentimento de angústia, de confusão mental, de confusão emocional. E quando a gente se arrepende, é que a gente vai avaliar o que nos levou e aí a gente vai traçar o plano, né? De como a gente vai resgatar aquilo. Muito bem. Hélio Delanosso, bom dia, Hélio, como vai? Bom dia. Prazer em estar com você. Hélio, o Kardec, na sua obra maravilhosa de codificação da doutrina, ele não deixou esse assunto do lado. Ele foi bastante incisivo, foi assertivo em relação a esse assunto, foi direto no assunto e chamou de suicida, chamou o capítulo do Evangelho, inclusive fala disso no Livro dos Espíritos, mas tem uma passagem, tem um capítulo num dos livros do Kardec, que é o Céu e o Inferno, que é dedicado exclusivamente para mensagens de suicidas. E lá nós encontramos 9 suicidas que se manifestam. Todos eles com manifestações muito interessantes para o nosso aprendizado, né? Mas um em especial, que é o caso de um ateu, ele ele não acreditava em Deus. E depois, eu estou fazendo esse preâmbulo para fazer a pergunta para você. Okay. E depois ele diz, poxa, do que você vai se arrepender? Agora eu estou vendo coisas que eu não acreditava. Em que sentido, Hélio, atribuir valor a Deus, atribuir valor à vida, em que sentido isso ajuda uma pessoa no momento de aflição, de dificuldade, no ímpeto de tirar a própria vida? Inclusive você, no seu preâmbulo, ele falou do Kardec, e ele tem uma preocupação muito grande com essa questão, tanto é que no filme, quem assistiu o filme do Kardec, eles destacam essa parte dessa preocupação dele com os suicidas, porque naquela altura ali na França tinha muito suicídio, porque a vida era muito dura ali, era muito complicada, né? A pobreza, se a pobreza de hoje ela é complicada, mas ainda as pessoas ainda recebem cesta básica, tem gente que vai entregar ainda marmitex, ou tem muita gente cuidando das pobrezas. Naquele tempo era terrível, né? Era terrível porque ser pobre naquela altura era muito mais difícil do que ser pobre hoje. Tanto é que ele deixou o Livro dos Espíritos, ele deixou num ponto, ele deixava o livro numa ponte, em cima do parapeito, numa ponte onde as pessoas se suicidavam, né? Ele conseguiu, inclusive, evitar um dos suicídios, que a pessoa pegou o livro e leu e não se suicidou. E tem um que leu o livro e mesmo se suicidou, né? E depois ele tem essa manifestação dessa pessoa depois. Depois já desencarnada pelo suicídio, uma manifestação dele não é sessão mediúnica, né? Então, é claro que essa questão é uma questão das mais antigas, eu acredito que é das mais atuais, inclusive hoje é mais atual do que nunca, que como a Suzy estava falando, hoje, se lá para trás as crianças não se tinha notícia de crianças fazendo isso, hoje nós temos notícia de crianças fazendo, né? De jovens fazendo isso aí, tomando essa atitude extrema. Então, mas o final que essa preocupação de Kardec vinha de encontro que as pessoas iam se surpreender, né? Surpreender como se surpreende até hoje. E ver que foi um ato ridículo, não adiantou nada. Não adiantou nada. Quer dizer, não que não adiantou, complicou mais ainda a situação, né? Então o Espiritismo, nós dentro da doutrina espírita, as casas espíritas, os palestrantes, todos temos um cuidado de sempre falar desse assunto, né? E o CVV, que também se coloca à disposição para que isso não aconteça. Acho que todas as religiões,
hoje tem uma preocupação muito grande com esse ato extremo, porque, como o Marinho falou também, por que a pessoa não vai valorizar a vida, né? Se é um dom maior que nós temos é a vida, e por que a pessoa chega ao ponto de não valorizar a vida? Não teria o porquê Por que de vai fazer desvalorizar a isso? vida. Não teria o porquê. Então pode ser também influências espirituais que levem a pessoa, faça sugestões subliminares, né, para que a pessoa desvalorize Cometa o ato essas sugestões subliminares que vão chegando para que ela tome essas, vai se desencantando com a vida, mostrando só o lado ruim, só o lado ruim, só o lado ruim da coisa, a pessoa vai se desencantando e chega na atitude extrema. E o Espiritismo ajuda muito nesse aspecto. Muito, porque as pessoas querem afastar essas sugestões subliminares que podem chegar. Clarissa. Turíbio, é interessante o Hélio falar sobre o Espiritismo e sobre todas as religiões, porque realmente todas as religiões se colocam, né, contrárias à ideia do suicídio. Mas o Espiritismo, ele esclarece o depois da vida, então ele esclarece o que acontece, né, como nós planejamos essa vida, a importância dessa vida para a nossa evolução, e também mostra a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Porque você perguntou, por que acreditar em Deus ajuda? Primeiro, que dá calma e resignação diante dos problemas, né? Sim. E segundo, que dá uma fé no futuro. E que futuro que é esse? Não é só o futuro aqui dessa nossa vida na Terra. É o futuro espiritual. Porque, Turíbio, as pessoas que perdem a vontade de viver, muitas vezes elas acham que aquele sofrimento é interminável. Elas não veem uma luz no fim do túnel. Então elas querem tirar Estou a sem sua esperança, vida, né? porque não tem esperança, acham que aquilo não vai acabar e aquilo traz uma aflição muito grande. E o Espiritismo nos esclarece que a vida não é só aqui. Se temos um prognóstico, se temos uma situação muito difícil, que seja uma doença, que seja um problema na família, se seja qualquer coisa que seja, isso vai passar. Isso vai passar. E não só nessa vida, mas vai passar no futuro. E vale a pena a gente aguentar firme, a gente ter calma e resignação, porque isso, todas essas experiências são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. E se quando a gente entra num ato de desespero e tira a nossa vida, como a Suzy falou, a gente vai no futuro se arrepender por conta dessa oportunidade. Então o Espiritismo nos traz muito aprendizado, porque nos traz essa, como se diz, essa dilatação da vida. Ela não é só aqui, e tudo passa. Todas as nossas dificuldades passam e a gente precisa aguentar ela com calma e resignação para que a gente tenha o mérito e aprenda realmente o que a gente precisa aprender, né? E principalmente, isso aqui, a vida não termina, ela não tem fim. Se a pessoa imagina que vai ter um fim, ela não tem fim. E as outras religiões também que se preocupam com esse assunto, inicialmente, eu não sei hoje como fazem, inicialmente eles jogavam uma pena, uma pena eterna em cima da pessoa. Se você fizer isso, você sabe, tentavam evitar que a pessoa fizesse, jogando sobre ela, sobre uma pena extrema, né? Uma coisa muito complicada, ela não faz, porque... E isso tudo, em vez de desestimular, às vezes estimulava também. A pessoa falava, então eu vou acabar logo aqui, né? Sabe? Não... Então isso, o Espiritismo ele vem em socorro realmente nesse aspecto, mais do que... não é que é melhor que as outras religiões, mas como ele prevê a continuidade da vida, e como a Clarice disse, ele deixa aberto a possibilidade de que tem solução. Seja lá o que for que você está passando, tem solução. O Espiritismo tira a expectativa do nada, né? Do nada. O nada não existe, né? O nada não existe, né? Existe algo. Então, quando você sabe disso, quando você entra numa doutrina onde você sabe que a expectativa do nada não existe, você passa a buscar o que existe então. E aí existem uma série de possibilidades. E a questão da reencarnação, para mim, ela é uma das mais importantes, porque uma das questões que faz com que o ser humano acabe não valorizando a vida que tem é o medo, né? Então eu não vou conseguir dar conta, eu exijo demais, eu acho que aquilo não vai ter solução. Quando eu acredito que se eu terminar com a minha vida eu vou ter um nada, seria a solução mais racional, né? Nossa, então vamos acabar com isso. Pragmatismo, né? Isso. Agora, se você entende que
que a vida vai continuar e que você não precisa, olha que maravilha, ser um espírito perfeito numa vida só, que você tem uma série de existências que vão colaborar para que você seja um espírito puro futuramente. Olha que beleza. Reacende a esperança, né? Mantenha a esperança sempre viva. Então, o que eu não consegui dar conta nessa vida, a gente até brinca, né? Olha, eu vou ter uma próxima oportunidade. Né? Então, essa esperança mantém sempre essa chama de luz acesa dentro de nós. Então, essa valorização da vida, ela vem com isso, que o nada não existe. A gente está sempre aprendendo e Deus dá infinitas possibilidades para nós. Nós estamos hoje falando de valorização da vida porque setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E especificamente o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo aí, que você vasculhasse na internet, que você vai encontrar aí uma cartilha chamada Suicídio, uma epidemia silenciosa. É uma cartilha gerada há 4 anos atrás, está disponível, free download, você pode buscar aí, é de graça. E ela foi construída por várias entidades, vários órgãos ligados à doutrina espírita, pelo Grupo de Apoio aos Espíritos em Sofrimento, pela Associação Médica Espírita do Brasil, pelo ID lá, o Instituto de Divulgação Espírita, pelo jornal Correio Fraterno e mais um monte de outras entidades aí. Vale a pena você dar uma lida, inclusive o prefácio é lá do nosso companheiro, o jornalista, deixa eu achar aqui até para falar para você com bastante propriedade, André Trigueiro, o jornalista da Rede Globo, ele prefacia essa cartilha. Essa cartilha ela tem 4 grandes capítulos e vale a pena você ler. Inclusive com um dado que é a estatística que nós temos no momento, que a cada 40 minutos um suicídio ocorre no mundo. Aqui no Brasil. Cada 43 segundos. Cada 43 segundos um suicídio ocorre no mundo. E aqui no Brasil é um a cada 40 minutos. Então, é de fato uma epidemia que está acontecendo. Por isso que o Semana Boa Nova abre um espaço para a gente discutir sobre esse assunto hoje. Muito bem, quero lembrar você que esse espaço do Semana Boa Nova tem aí o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Também somos apoiados pela Superbanca. Superbanca que fica na Avenida Aline Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Superbanca, que é onde o pessoal da equipe aqui do Semana Boa Nova, depois do programa, vai tomar um cafezinho, sempre pago por um componente da equipe, que não eu, evidentemente. Então, participe você também, seja um apoiador do nosso programa, como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também da editora Fonte Viva de São Paulo. Semana passada, as ganhadoras foram a Eunice Marqueto e a Elinha Matos. Ambos já foram comunicados e vão retirar os livros aqui no semeador, tão logo as atividades presenciais estejam estabelecidas. Clarice, a nossa companheira que monitora as redes sociais, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Já tem gente se manifestando? Tem bastante gente, Torinho, mandando conta bom pra dia. gente aí. Vou dar uma passada rápida nos nomes, mandar um abraço a todos com muito carinho. Mandar um abraço para a Rosa, o Leonardo, o Aderbal, a Santa Paroles, a Gabi, a Maísa, o Beto, a Ivone, a Abel, a Ivana Galindo, a Elinha Matos, a Sheila, a Marilda e a Santa Paroles. Que bom, todo mundo ajudando a gente a fazer aqui o Semeando Boa Nova, hoje falando sobre valorização da vida. A Suzy Santos é a nossa convidada de hoje e ela está falando sobre esse tema tão importante, até porque você é da sua área, né, Suzy? Você é uma psicóloga, né? Você trabalha com essas situações, né? Isso, né? E de alguma forma, esse é um assunto muito doloroso, né? Ele é muito doloroso. E por isso que ele deve ser tão abordado. Eu não sei se todo mundo já deu, né, uma pesquisadinha no Google. Essa questão do Setembro Amarelo vem pela história de um rapaz que se suicida em função de um desentendimento amoroso. Ele escreve uma carta
e ele vai para dentro de um carro de cor amarela, agora eu não me lembro qual que é o carro, não é um Camaro, senão eu lembraria, mas é um carro amarelo. E aí quando os pais ficam sabendo a respeito do porquê que ele se suicida, eles ficam questionando, né? Que é uma coisa que todo familiar de um suicida acaba se questionando. Por que que não falou? Por que que não falou? E aí, no enterro desse rapaz, eles começaram a distribuir uns bilhetinhos com a fitinha amarela, dizendo, diga sempre, fale sempre do que você está sentindo. Porque uma das questões, Turíbio, a respeito do suicídio, é que a pessoa se acredita sozinha, totalmente sozinha. Ela acredita que nada e que nem ninguém possa tirá-la daquela situação. Né? Então, uma das campanhas, uma grande campanha da prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo, é dizendo, por gentileza, fale daquilo que você está sentindo, fale daquele seu problema, fale da sua questão. Porque não é assim que acontece na nossa vida. Eu estou aqui, de repente, desesperada ou sem solução, eu comento com a Clarissa, comento com você, comento com o Marinho, com o Hélio. Aí Suzy, você já pensou em tal coisa? Suzy, você já pensou em tal coisa? Porque se eu não tiver, e aí eu acho que é uma coisa importante da gente salientar, que o Espiritismo traz, se eu não tiver nesse momento da minha vida, por questão de perturbação, com contato com o meu mentor, e sempre tem o nosso anjo da guarda, sempre tem o nosso mentor espiritual, às vezes a gente está tão perturbado que o nosso mentor espiritual, que o nosso anjo da guarda não consegue, né, falar com a gente não consegue ouvi-lo. Mas ele pode soprar para você, ele pode soprar para a Clarissa, ele pode soprar para o Marinho, ele pode soprar num grupo que eu estou, ele pode soprar para o cara que está na fila, na minha frente. Algo que vai me despertar, né? Então, isso faz com que a gente pare de se sentir sozinho, né? A solidão dentro de um problema faz com que a gente fale, não, eu vou desistir, né? E aí acaba tendo, por fim, tirar a vida, acaba tendo como solução, e aí o Espiritismo vai dizer, desculpa, isso não é solução, porque a vida continua. Então, estarmos em grupo, estarmos falando, estarmos dizendo, fale comigo, eu vou te ouvir. Então, tira o orgulho, porque a gente, eu vou falar para os outros que eu estou me sentindo mal, vou falar para os outros que eu estou pensando nisso. Quando a gente pede socorro, o socorro vem. Então, peça ajuda, fale a respeito do que você está sentindo, fale a respeito do que você está pensando. Peça socorro. Eu queria colocar um assunto para vocês, Marinho. Até só para pegar a fala dela, sim, só para emendar aqui, porque você percebam o seguinte, que qualquer tipo de desencarne é doloroso para a família, né? Claro. Não importa como ele vem, até quando ele vem de forma natural, na velhice, mesmo assim, né, é doloroso. Agora, o desencarne por suicídio afeta toda a família, né, Suzy? Toda. A mãe, toda. o pai, os irmãos, os amigos, dá uma sensação de impotência, né? De impotência. Por que eu não fiz, né? Onde foi que eu errei? O que foi que eu não fiz? Porque será que ele fez isso? É uma coisa que fica quase que eternamente depois, essa pendência, quando o pai e a mãe pensando, o que foi que eu não fiz, onde foi que eu errei, o que eu devia ter feito. Então é muito importante abordar esse assunto. Marinho, você queria fazer um comentário? Eu quero retomar o ponto que a Suzy estava colocando, a questão de nós buscarmos ajuda, de nós nos abrirmos muitas vezes, sabe? Eu acho que ela foi muito feliz nessa colocação de que normalmente aquele que está com algum problema íntimo, que comece a considerar essa decisão infeliz, vamos assim dizer, ele tende a se fechar cada vez mais, né? E aí é que entra o papel muito importante do CVV, né? Se as pessoas não têm assim aquela liberdade de poder se abrir, se identificar com um amigo, porque às vezes a gente está pensando naquilo, mas nós não queremos, de alguma maneira, nos expor, né, naquela situação. A pessoa não quer se expor, né? E aí é que entra um serviço assim que eu considero um grande benefício espiritual que foi criado aqui no nosso país, que é a função do CVV. O que o CVV faz? Ele trata no anonimato
para ouvir aquelas pessoas que de alguma maneira estão com problema. Com aflições, desesperadas. É um serviço de 24 horas por dia, e agora com a tecnologia moderna, né, eles estão atendendo pelo chat, pelo telefone 188, que é um telefone gratuito no Brasil inteiro, em qualquer lugar você disca 188. 188. Alguém vai te atender e vai te ouvir, tá certo? E agora por e-mail também você pode fazer, tá certo? Então o que eles fazem? Eles têm essa capacidade de ser essa, vamos dizer, tábua de ressonância daquilo que nós queremos tirar de dentro do coração de uma maneira, sem fazer nenhum julgamento, sem fazer nenhuma crítica, sem trazer qualquer pregação religiosa. Quer dizer, é aquele ouvido amigo que vai permitir que a gente desabafe, e esse ato de desabafar, ele também acaba sendo uma reflexão muitas vezes, não é? Em que a gente começa a repassar aquilo, né? Então fica aí o estímulo para aquele que em algum momento estivesse se sentindo sozinho, isolado, desamparado, aquela situação que diz que ninguém me entende, né? 188, CVV, e desabafe ali um pouquinho, e que lá você vai encontrar um caminho. E é ecumênico, não tem. É ecumênico, não é religioso. Não tem nenhum. Bom, eu queria colocar um assunto, Clarissa. Antes só, Turíbio, eu tô também me colocando no lugar das pessoas, dos familiares, que muitas vezes querem ajudar e estão com um parente passando por algo parecido e não tem abertura para conversar. E eu tenho um caso próximo da família de um adolescente que ele estava se machucando. E isso acontecia mais durante a noite, onde era um momento mais difícil. E a mãe, numa tentativa de ajudar, o que ela fazia? Dormia com ele. Eles não conseguiam conversar, trabalhar os sentimentos, mas a mãe todos os dias dormia com ele. Então, com muita paciência, com muito carinho, buscando tratamento, isso foi passando. E hoje não existe mais esse problema. Então, às vezes, só demonstrando que você está do lado da pessoa, né, quando não se há abertura para conversar por conta de um relacionamento difícil ou porque a pessoa não dá oportunidade, que de alguma maneira a gente consiga mostrar que está lá do lado e que isso vai passar. O que você está falando é o carinho, é o apoio, Exatamente. é a presença da família, né? Mário? E com a licença de todos aqui, eu quero aproveitar esse momento para dizer da eficácia da prece. Se nós estamos percebendo que essa situação está ocorrendo, que a gente não consegue penetrar muitas vezes aquele coração sofrido por alguma razão, não deixemos de fazer a nossa prece. A Suzy acabou de falar do protetor espiritual de cada um de nós, tá certo? Então, mesmo que a gente esteja presente ali, vamos fazer o pedido da prece, porque a ajuda chega. Né? Nós não vamos esperar nunca que caia ali uma fadinha com uma varinha de condão que vai trazer a solução. Mas nós podemos esperar que, de alguma maneira, através de alguém, a solução chega. Vamos lembrar que Deus ajuda o homem através do homem. Então, quando nós pedimos, tá certo? A ajuda vem de alguma maneira que está ali. Se nós não conseguimos penetrar aquele coração sofrido, alguma coisa vai acontecer que vai nos permitir ajudar. Então, não vamos negligenciar na crença e na fé da ajuda que uma prece sincera pode fazer. Quer dizer, Deus ouve e vai de alguma maneira trazer uma ajuda. Caberá a nós aceitar a ajuda, evidentemente. Caberá a nós estarmos abertos para aquilo, né? Então são muitos os recursos que, como espíritas, em espiritismo, a gente aprende que podem ser utilizados. Eu queria lembrar aqui que o Brasil é um dos únicos, dos poucos países do mundo que tem uma política nacional de valorização da vida e prevenção à automutilação, como a Clarissa colocou agora aqui. Somos referências no mundo disso. Procura para você ver isso aí que você vai achar, é uma coisa interessantíssima. Ou seja, nós temos um incentivo, vamos dizer assim, estatal para trabalharmos na valorização da vida. Muito bem, quero lembrar você que nós estamos hoje falando sobre valorização da vida, que é um tema muito importante, principalmente nesse mês, onde a gente combate aí veementemente o suicídio.
apoiamos as pessoas que valorizam a vida e ajudam aqueles que estão na desesperança, buscando um caminho novo para a sua vida e acabam encontrando o suicídio como alternativa e que não é a melhor alternativa, é a pior alternativa. A Suzy Santos é a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira lá do Centro Espírita Jesus no Lar e também do Projeto Sementeira, aqui do Núcleo Espírita, ou Semeador, de onde esse programa é transmitido ao vivo, todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, pelo Facebook Live. Você pode nos contatar, telefone 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. DDD 11, aqui se você está no Brasil. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Pode também fazer o seu post, deixar o seu comentário lá na nossa página, lá no Facebook Live. Você acessa lá, Semeando a Boa Nova ABC, e aí você deixa lá o seu comentário, nos assiste ao vivo e compartilha a imagem abrindo uma sala de vídeo. Suzy, as pessoas dizem assim, vou cometer, é um assunto que eu queria colocar aqui para a gente poder refletir. As pessoas que cometem um suicídio sempre pensam que vão encontrar um caminho para resolver os seus problemas, que vão resolver as questões que estão enfrentando na vida aí. É isso mesmo que acontece, Suzy? O suicídio como solução, você está colocando, né? Então, quando a gente, e é isso que o Espiritismo vem colaborar, quando a gente acredita que, e eu vou falar que o Espiritismo vem colaborar, porque ele traz a questão da reencarnação, né? Então você nasce e morre, nasce e morre no corpo físico. Outras religiões vão colocar que se você, caso cometa suicídio, você pode acabar indo arder no mármore do inferno, mais a sua família toda depois por causa disso. O Espiritismo vem colaborar dizendo que a morte ela não é a solução. Na realidade, vai ser mais um problema que você vai arrumar. Então, a grande colaboração do Espiritismo para nós é entender que a vida precisa ser valorizada como uma grande oportunidade do renascimento. Porque a gente vai entender, através dos estudos, que para que você estivesse aqui, neste planeta, neste ano, houve toda uma programação reencarnatória. Né? Quem era o pai, quem era a mãe, que lugar que você ia nascer, quais as provas. Então o espírito ele tem consciência quando ele vai voltar para o planeta Terra, mais ou menos ele tem consciência do gênero de provas que ele vai passar. E é claro que nós somos orientados pelo nosso guia espiritual, pelo nosso orientador da reencarnação, que nós teremos talvez provas mais difíceis. Quando a gente não acredita que a gente vai conseguir lograr êxito naquela prova, aí vem a questão do suicídio como uma solução, né? Então, já que eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir suportar aquilo que eu acredito que seja muito maior do que eu possa, eu acabo cometendo suicídio. Mas lembrando, a concepção da reencarnação na nossa vida vai entender que tudo aquilo que eu deixar de cumprir nessa vida, eu vou ter outras oportunidades. E que o suicídio nunca será o caminho da solução. Nunca. Por mais que a gente imagine, é um caminho, mas ele é um caminho extremamente mais difícil. Pode falar? Você falava assim, porque vai ter uma solução, né? Numa outra oportunidade, a vida vai continuar. Só que o sofrimento que vem disso aí, decorrente de um ato desse, é muito grande, né? Esse é o problema, né? Quando eu costumo dizer que quando o remédio vem, é pior do que a doença. Pois é. Sabe? Quando o remédio que você toma para algo que você tem, o efeito colateral é tão devastador que ele acaba sendo pior do que a doença que você estava. Então, quando a gente entende suicídio como solução, é que o remédio vai ser extremamente pior do que a doença. E eu quero lembrar uma fala do Marinho agora há pouco. O Marinho falava da prece, porque é normal, quando ocorre um suicídio, que os familiares venham até, por exemplo, uma casa espírita, né, e mesmo que não sejam espíritas, venham aqui e falam, queria saber como é que está o meu ente querido, eu acho que ele está sofrendo. A realidade é que ele está sofrendo mesmo, óbvio, né? É um sofrimento muito intenso. Mas a prece transmite o amor, transmite a acolhida para ele lá, né? Apesar do sofrimento
que ele vai ter que passar pelo sofrimento, porque ele cometeu um ato bestial contra a própria vida, né? Mas a prece vai ajudar a ele entender que ele é amado, né? Que ele tem alguém que se preocupa com ele, né? Você fala, Marinho? Não, eu queria fazer uma reserva de mercado aqui. Reserva de mercado. Eu queria pedir um tempo para a gente, depois do nosso intervalo, Sim. a gente falar sobre a pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Que Daqui é a pouco a gente pergunta vai... que Kardec fez aos espíritos. O que acontece com o espírito depois do suicídio? Então a gente vai Então, falar tem dela daqui aqui, a pouquinho. olha, em detalhes aqui, o que acontece para aquele espírito que cometeu o suicídio, nesse sentido da gente perceber, como foi dito, como que esse remédio é amargo e não compensa. Ok, a gente vai... E até com um recurso que a pessoa possa ter durante a vida, né, a encarnação, para saber como que seria essa encarnação dele. E nós, na sequência, logo às 10 horas, né, nós vamos estar aqui, nós vamos ter uma live aqui do semeador, vamos falar sobre a escolha de provas. Né? Mas é você que vai falar, né? Isso. Eu que vou falar hoje, né? A escolha de provas, então nós vamos dissecar um pouquinho mais, que aqui Isso. não dá para dissecar nesse momento. Lá vamos dissecar esse assunto, aí como é que a gente escolhe essas provas, e que muitas vezes você sucumbe numa prova que você mesmo escolheu, né? Muito bem, nós estamos falando aqui a respeito de suicídio, né, da valorização da vida, que é o nosso tema central de hoje, e eu quero convidar você a ficar com a gente aqui, compartilhar a página e abrir uma sala de vídeo para as pessoas que estão, seus amigos também, as pessoas que estão no seu círculo social, no seu círculo de amizade nas redes sociais, também assistirem aqui o Semeando a Boa Nova conosco. Eu vou deixar, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, mas eu vou deixar aqui duas perguntas para a Suzy responder na volta, antes da gente falar do Livro dos Espíritos, que o Marinho muito bem colocou aí, que é, Suzy, as pessoas têm a vida de cada um. Ela não tem o direito, a pessoa não tem o direito de dispor da sua vida, de tirar a sua vida. Não é um direito que ela tem. Você vai responder daqui a pouco. E o que é o famoso, conhecido suicídio indireto ou inconsciente? Você vai responder essas duas coisas no nosso retorno aqui. Você que está na nossa audiência, está nos assistindo, está nos ouvindo aí, compartilhe a página, fica por aqui que a gente vai voltar já já. Vai curtindo aí esses momentos de reflexão, esses momentos que vem agora, que o nosso Valdeci aí, o Eros vão compartilhar com você algumas imagens, que a gente volta já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 23349344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Pode estimular alguém a você fazer. está incomodada com a sua máscara, né? Porque eu falo, ela vai caindo. Inverte ela, que o ferrinho está embaixo. Ah, o ferrinho em cima? Mas só que aí vai dar, Gates. Era os Gates de volta. Para voltar?
fala para ela, se você puder falar antes, para quando ela estiver conectada, não responder no computador, para ela prestar atenção no telefone, tá? Porque aí tem delay, senão dá aquele problema com a Elga que deu aqui. Ó, nós vamos ter que ser muito breves agora, porque tem um monte de pergunta importante aqui do roteiro que a gente tem que falar, hein? Eu quero contar um caso pro Chico. Não, você pode o tempo que você quiser, não tem problema. O Hélio, a Clarice e a Suzy que tem que ser contidos. Opa, vai entrar. Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre valorização da vida. Estamos aqui com muito carinho recebendo aqui hoje conosco aqui a Suzy Santos, que é a nossa companheira atuante tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar e também do projeto Sementeira aqui do Núcleo Espírita O Semeador. Aliás, um convite para você entrar na página do projeto Sementeira para você conhecer que trabalho bonito que é feito com crianças, né, Suzy? Isso. Crianças com problemas, é isso mesmo? Isso, crianças com diversos problemas, né? Geralmente psicopedagógicos, que são auxiliadas por uma grande equipe aqui, multidisciplinar, num trabalho assíduo para ajudar essas famílias, que continuam, inclusive agora durante a pandemia, com todo o distanciamento, mas que continuam. Legal. Não presencial, né? Não presencial. Remotamente. Quero lembrar também que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conhece mais sobre a Torcisão? Torcisão lá na página deles, no www.torcisão.ind.br. Lá na internet é sem o tio e Ind de indústria, www.torcisão.ind.br. Sábado que vem, vamos receber aqui a nossa companheira Rose Cândido com o tema, pergunta-tema, existe destino? E hoje nós estamos aqui recebendo a Suzy Santos. Daqui a pouquinho a gente vai inclusive falar quem são as ganhadoras ou os ganhadores dos 2 livros de hoje, que são 2 livros por sábado, que são sorteados para todos aqueles que nos contatam. Muito bem. Suzy, eu tinha deixado 2 perguntas para você antes do intervalo, né? A pergunta se as pessoas não têm o direito de dispor contra a própria vida e também o que é o suicídio indireto ou inconsciente. Então vamos lá. Não, as pessoas não têm esse direito, né? Isso precisa ficar bem claro. Assim como você não tem direito de tirar a vida do outro, né? Você também não tem direito de tirar a própria vida, porque você vai acabar aumentando, como a gente já comentou, o sofrimento. Né? Tanto quando você tira a vida do outro, como você tira a própria vida, você aumenta muito o seu sofrimento, e o sofrimento inclusive dos seus familiares. Então não, nós não temos esse direito. E o que é o suicídio indireto, ou o que a gente chama de inconsciente? É aquele em que nós expomos as situações em que nós diminuímos o nosso fluido vital. Então nós nascemos com uma quantidade de fluido vital que vai ser gasto, o nosso combustível, vamos colocar assim, nosso combustível do corpo físico. E aí com as questões do vícios diversos, né? Então eu coloquei aqui abuso da saúde, o não cuidar da saúde, nós expomos a riscos em relação a algumas situações de violência desnecessariamente, a imprudência ao conduzir uma máquina, um carro, por exemplo. Então, e no sentido emocional, quando nós nos entregamos ao desânimo, à preguiça, à depressão, transtornos que minam as nossas energias, né? Então, quando a gente faz qualquer coisa que possa diminuir o nosso fluido vital, ou que minam as nossas energias físicas ou emocionais, a gente está indiretamente abreviando o tempo de estadia aqui no planeta Terra. Um exemplo de um suicídio indireto. Pessoas que têm vícios. Qualquer tipo de vício. Então, o álcool, as drogas, a gente entende bem. Cigarro, os destilados alcoólicos. É claro que a gente vai falar, mas beber socialmente. Mas isso acaba prejudicando a saúde? Acaba prejudicando a saúde. O não cuidado com você, o dormir bem, o se alimentar bem, o exercitar o corpo físico. Tudo isso vai prolongando a sua vida aqui na Terra. Quando você não faz isso, então pensamentos negativos do ponto de vista emocional, desânimo, preguiça, a depressão que pode vir como uma doença quando não tratada, tudo isso acaba sendo um suicídio direto. Quando eu vou me dispor a riscos que desnecessários, então eu vou pegar o carro alcoolizado, por exemplo. Eu estou me colocando num risco desnecessário. Isso é um suicídio indireto? É considerado um suicídio indireto.
Olha, deixa eu só falar uma coisa para você que está nos assistindo desde o início. Você percebeu, você ouviu aí do nosso intervalo, a gente continua conversando aqui sobre esse assunto. E no nosso intervalo, hoje aqui, não sei se você ouviu aí, mas a gente estava falando sobre essa questão. E o Marinho fez uma colocação muito interessante, Marinho, e está associada à pergunta 957 do Livro dos Espíritos, que você gostaria de falar depois do intervalo. Então conta pra gente o que fala a pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Ela é longa, sabe, Toribio? E o que eu recomendaria para as pessoas que são estudiosas, as pessoas que estão vivenciando situações que gostariam de conhecer melhor esse aspecto espiritual do suicídio, né? Que pegasse e lesse, sabe? Se a pessoa não tiver hoje o Livro dos Espíritos em casa, entra na internet, no Google, põe lá, pergunta 957 Livro dos Espíritos, você já vai ler na hora ali, né? Mas, em síntese, o que os espíritos recomendam e falam é que aquele que comete a decisão infeliz de terminar com a própria existência física, né, ele vai sentir um estado de angústia, um estado tão profundo de horror, acho que a palavra mais adequada é horror, porque como nós estamos como espíritos ligados ao nosso corpo, nós estamos vivos. Espírito e corpo, nós estamos unidos, né? Quando nós desencarnamos, normalmente na morte natural, existem até especialistas no plano espiritual que vêm ajudar o nosso desenlace, que vêm ajudar o nosso desencarne, vêm desligar todos os fios que ligam a nossa alma ao nosso corpo, né? Agora, quando isso é cometido pelo suicídio, tá certo? Nós não temos esse mérito, nós não vamos ter essa assistência. Quer dizer, possivelmente nós vamos continuar ligados ao nosso corpo pelos mesmos laços, pelos mesmos fios que a gente tinha quando estava vivo, que era para isso que nós existíamos, tá certo? E o Livro do Espírito diz que muitas vezes isso dura por todo o tempo que nós teríamos de existência aqui na Terra. Então pode imaginar a aflição, o horror que aquele que comete o suicídio vai encontrar num processo desse. Está muito claro aqui de que isso não é uma lei inexorável. Está muito claro aqui que isso é uma situação comum, que pode ter situações diversas. Não é uma lei, né? É uma condição que afeta. Condição, né? Mas não quer dizer também que seja 100% dos casos, né? Que há situações de atenuantes em algumas situações, mas que a grande maioria é assim que acontece. Tá certo? Então, aquele que toma essa decisão, não sabendo disso de alguma maneira, vai ter uma grande decepção do lado de lá, porque às vezes a gente acha que a gente vai terminar com um problema que a gente tem aqui, que nós vamos resolver o nosso problema, vamos chegar numa condição nova lá. É como se a gente jogasse fora um livro que a gente não está gostando e começasse a ler um livro novo. Então o que vai acontecer? Não vai jogar fora o livro, não. O livro vai continuar na frente da gente ali. Nós vamos ter que passar por ele todo de alguma maneira, né? Então, acho que é importante. Aí a gente ressalta, por favor, quem tiver interesse, pega esse trecho do Livro dos Espíritos. 957 do Livro dos aliás, Espíritos. estão várias perguntas sobre. É um capítulo inteiro sobre suicídio que vale a pena a gente ler para a gente ter consciência do significado e da valorização que a gente tem que dar para a oportunidade da nossa vida. Muito bem, 997-666-555 é o nosso telefone para você ligar para nós, participar aqui ao vivo, 997-666-555. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, telefonemas, tem a gente ligando, perguntando, alguém respondendo a nossa pergunta, qual a importância da vida para você? Tem, Turiba, tem bastante gente participando. Mandar antes um abraço para Esmeralda Alcade, Andréia Lúcio. Ela, inclusive, fala que isso é tema para todo ano, não é só em setembro, né? Muito interessante. O Davi Orico, a Eunice Marqueto, Valquíria Santana, Du Araújo, a Cida de Santo André, a Regina, que está nos ouvindo lá de São Bento de Sapucaí. Que beleza, obrigado, Regina. A Mariana Costa de São Bernardo e a Elinha Matos, que ela comenta que valorizar a vida é viver cada minuto como se fosse o último, fazendo o melhor a cada dia, aproveitando intensamente essa oportunidade com muita gratidão. O Salomão de Mauá, ele fala que se cada um de nós fizer preces todos os dias, a gente vai ser mais saudáveis. E o Décio Norberto traz uma pergunta para nós. O atendimento fraterno nos centros espíritas pode auxiliar na prevenção do suicídio? Responde. Você mesma, que é uma atendente fraterna do Centro Espírita, pode ajudar?
Com certeza, Turíbio. Não só o atendimento fraterno, onde a pessoa consegue colocar os seus problemas, né? Onde ela vai ter alguém que ela consiga colocar o que está acontecendo, passando no seu coração, e a pessoa vai ouvir e vai procurar ajudá-la, né? Não só isso, mas o centro espírita, ele é uma terapêutica muito importante, por conta dos passes magnéticos, por conta das palestras que a pessoa ouve, que vão trabalhando os seus sentimentos e ressignificando a sua vida. Olha, eu queria aqui aproveitar essa pergunta do companheiro Décio Norberto. Décio, um abração para você, Décio, e obrigado por você ter lembrado a gente disso. Você que está nos assistindo e é um trabalhador da doutrina espírita, trabalha nas casas espíritas, em especial no atendimento fraterno, que não importa o nome que se dá, alguns chamam de entrevista, outros chamam de acolhida fraterna, outros de atendimento fraterno, outros de bate-papo de apoio, não importa. Se você conversa com as pessoas que estão aflitas, que chegam ao centro espírita, dê atenção, pratique a escuta ativa, dê atenção orientativa, porque só quem já atendeu um potencial suicida na casa espírita sabe da importância que é trabalhar efetivamente na prevenção do suicídio. Marinho. Não, eu ia só reforçar rapidinho, não vou tomar muito tempo, Turíbio, a importância desse acolhimento. Muito Nosso importante. companheiro Décio foi feliz com essa lembrança, porque ele está nos ajudando a citar, a destacar para nós, tarefeiros da casa espírita, a importância da casa ser uma casa acolhedora. Ser uma casa que transmite o magnetismo do amor, efetivamente. Nós muitas vezes não precisamos nem falar, tá certo? Mas a hora que a gente sente e transmite o magnetismo do acolhimento, do amor, que a pessoa se sente acolhida, ela já começa a não se sentir sozinha mais. Agora, quando a gente consegue trazer as palavras corretas, né? Que coisa, que maravilha que pode ser. Muito bem. Suzy, como é que como é que a gente pode fazer para valorizar a nossa existência? Qual que é a melhor maneira? A pergunta do dia, né? Como é que a gente pode valorizar a nossa vida, hein? Vamos lá. Gente, só para retomar, nós temos um propósito, né? Deus teve um propósito para nos criar. Então, se a gente entender, Turíbio, se a gente sair dessa conversa hoje com uma palavrinha já incutida dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, que é o progresso, a gente já sai mais aliviado. Porque a intenção da vida é que a gente progrida. Então, qual que é a grande questão? E que eu estou vendo muito isso, né? Então, o perfeccionismo ficou em moda, a ansiedade está aí para colocar que está todo mundo querendo as coisas muito rápidos, né? Você está querendo tudo muito todo mundo rápido. Acelerado, né? As pessoas estão Todo mundo acelerado, então você quer algo para ontem, você não quer para amanhã, você quer para ontem, né? Essa questão da tecnologia que veio, ajudar infinitamente, tornou-se um vício para muitas pessoas. Então, a nossa intenção é progredir. O propósito da nossa vida é progredir. E progredir, e não precisa ser em grandes coisas, né? Eu quero ser menos orgulhoso, eu quero ser mais humilde, eu quero desenvolver a caridade se eu não tenho ainda, eu quero desenvolver a paciência se eu ainda não adquiri, eu quero aprender um ofício, né? Eu quero me aprimorar em alguma coisa, eu quero estabelecer mais harmonia no meu ambiente familiar, eu quero ser uma melhor profissional. Tudo isso vai dando, Turíbio, sentido para a nossa vida, significado para a nossa vida. Então, o nosso significado e o sentido da nossa vida é nós estarmos hoje melhores do que nós já estivemos ontem. Né? Se eu tiver um pouco melhor hoje do que eu estava ontem, em qualquer segmento que eu escolha para melhorar, eu vou ter sentido de vida. Né? Se eu estou falando de limpar uma casa, se eu limpar uma casa de uma maneira de um dia e numa outra semana eu limpar a casa de uma outra maneira que seja mais eficaz, eu estou dando um sentido para a minha vida, que é o progresso. Agora, quanto mais espiritualizado for esse sentido, né? Ou quando eu falo espiritualizado, eu estou falando menos material. Né? E claro que a gente vai entender quando eu estou falando, por exemplo, de você limpar um ambiente de uma maneira mais adequada, eu consigo ver um sentido espiritual nisso, que é a perfeição, o progresso que você está tendo,
porque tudo aquilo de material que você está cuidando está servindo para o seu aprimoramento moral. No sentido de a matéria serve ao espírito e não o espírito serve à matéria. Né? Então, nesse sentido, a vida ela vai ter vários sentidos. Plantar uma árvore, aprender a colher, aprender a plantar, aprender a esperar. São coisas pequenas que vão dando sentido na nossa vida. E o sentido mais espiritual, ou seja, aquilo que eleva a nossa alma, são os sentidos extrafísicos. Então, a vida é imaginar, olhar o cosmos. Eu fico pensando, pega a imagem do universo, pega a imagem dos planetas. Você imaginar que um dia você pode habitar Júpiter, um dia você pode habitar um outro planeta, num outro sistema, né? Isso é muito rico. Isso dá sentido, isso dá propósito. Todo mundo que não tem sentido e todo mundo que não tem propósito, infelizmente, a tendência maior do suicídio vem aí, da falta de sentido e da falta de propósito. Hélio, perguntar uma coisa para você, você que é um grande tarefeiro da doutrina espírita, como é que a casa espírita, como é que o espiritismo pode ajudar aquelas pessoas que estão nesse momento com desgosto pela vida, hein, Hélio? Olha, a casa, como nós já falamos aqui já inicialmente, né? Estamos falando nesse assunto, a casa espírita, todo o trabalho dela é voltado para isso. Desde que você entrou, a hora que você passa pelo portão, ou pela porta, né, de uma casa espírita, você vai ser acolhido e lembrado nesse sentido, de que nós somos uma dualidade, nós somos corpo e somos espírito. Nós temos um passado, nós estamos vindo de algum lugar e estamos indo para um outro lugar. Nós estamos assim num momento de passagem. E que essa passagem por aqui, o que nós estamos fazendo, é uma passagem que, via de regra, nós até escolhemos essa passagem. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, às 10 horas aí, aqui no Semeador. Vamos estar falando sobre esse assunto. E que esse acolhimento, essa escolha que nós fizemos, essa alternativa que nos foi dada, é uma bênção de Deus, né? É uma grande oportunidade que nós temos. E essa grande oportunidade, nós temos que abraçar essa oportunidade da melhor maneira possível e valorizar essa oportunidade, porque ela é muito rara, ela é muito difícil de se conseguir, não é tão simples quanto parece. Então, a Casa Espírita, ela oferece os cursos, oferece as escolas, né? Oferece as palestras no acolhimento e, sobretudo, ela oferece uma coisa mais importante do que tudo isso ainda, que são os passes magnéticos, os passes espirituais, que afastam, pelo menos temporariamente, essas influências de terceiros sobre as nossas decisões, influências subliminares que podem nos levar a esquecer todas essas coisas aí. Então, quando você passa pela casa espírita e você faz um tratamento, vamos chamar assim, como nós chamamos, um tratamento regular e frequente a casa espírita, você vai ter uma oportunidade de decidir por si, você mesmo pensar sobre a sua vida, relembrar coisas, os seus compromissos, enfim, e dificilmente você vai cometer suicídio. Vai ser muito difícil. Não é impossível, mas vai ser muito difícil, porque a partir daí você vai saber, e como o Marinho disse, a Suzy também já falou, a Clarice falou, você vai ver que a vida é muito importante. Você fala, puxa vida, essa vida é minha, tem significado, e eu vou valorizar essa vida. Muito bem, nós estamos aqui na linha com a nossa companheira Graziele Novaes. Graziele, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, obrigada pelo convite, parabéns para o Semeando a Boa Nova pela iniciativa de trabalhar hoje este tema, o Setembro Amarelo, que é um tema tão importante, mas que ainda é tabu em nossa sociedade. E eu tenho estudado bastante o tema, até porque, assim como a minha colega Suzy, que está aí presente hoje, eu também sou psicóloga e atendo pessoas que pensam em suicídio, que já tentaram um suicídio, né? E as informações... Graziele, deixa eu só apresentar você para os nossos ouvintes aqui. A Graziele é uma tarefeira aqui do Núcleo Espírito Semeador,
também tarefeiro do Projeto Sementeira. Aliás, um parabéns a todos vocês que trabalham no Projeto Sementeira, que trabalham com crianças e que estão aí fortalecendo esses seres para uma vida futura mais saudável, né? E a Graziele também é mestrada, né? Já tem o título, cientista, está pesquisando bastante essa questão que envolve jovens, geriatria, etc. Então, Graziele, você ia fazer. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas eu quero que você fale primeiro o que você ia falar aí agora há pouco. Tá. Vou só concluir assim, que eu estou acompanhando vocês aqui, né? E tem falado agora, vocês estavam falando sobre o acolhimento, né? Uhum. Então, assim, a mensagem que antes de você fazer a pergunta que eu queria deixar é que muitas das pessoas que tentam suicídio, que pensam em suicídio, são pessoas que têm histórico de um quadro de saúde mental, né? Uhum. De um transtorno mental, tá? Então, assim, nestes casos, às vezes a gente acha que a pessoa consegue sair do problema sozinha se ela quiser. E ela não consegue, principalmente quem tem um histórico de transtorno mental. Sim. Às vezes ele até quer sair do problema, mas ele não consegue, porque ele não acha a saída. Uhum. Eu entendo que é nesse momento que nós precisamos entrar em ação. Agora, entender que por mais que ele queira, nós vamos precisar ajudar. então, Graziele, é isso, exatamente essa pergunta que eu ia fazer para você. Não, é exatamente isso. A pergunta era assim, como é que a gente pode identificar alguém que está à nossa volta e que tenha propensão ao suicídio? Como é que a gente pode identificar isso? Como ajudar? Primeiro, como identificar e como ajudar? Certo, vamos lá então. Como identificar? Nós vamos perceber as alterações de comportamento, tá? Então, a tristeza e o choro frequente, tá? Mas todo mundo fica triste, às vezes chora. Quando a gente diz frequente, a gente vai observar uma semana, 15 dias, mais ou menos, neste estado. Outro ponto que, inclusive, vocês já comentaram aí, que é o isolamento. A pessoa ela não quer se comunicar, porque ela ainda tem uma crítica em relação ao que está acontecendo, e ela procura se isolar até para não ter que falar e lidar com este problema. Este é um outro ponto. O uso de drogas e álcool, ou se a pessoa não usava antes, ela começa a usar, ou ela exagera, antes bebia socialmente, etc., e ela começa a exagerar, você percebe que é o aumento do consumo. Sim. E outras situações, como, por exemplo, violência doméstica, abuso sexual, o bullying, tá? O bullying, o adolescente aí sofre muito com bullying. São situações que nós devemos ficar em alerta. Frases como, eu acho que minha vida não vale mais nada, me sinto lixo, talvez seria melhor morrer, também deve chamar a nossa atenção. Mesmo que talvez a pessoa esteja falando aquilo naquele momento, que não seja a intenção dela cometer o suicídio, nós devemos ir e entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Perfeito. Então, diante desses sinais, chame essa pessoa para conversar, né? Acho que é isso. Muito bem, Graziele, muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando Boa Nova. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Você contribuiu bastante com a gente aqui hoje com esse assunto tão delicado e importante que a gente não pode fugir dele em hipótese alguma. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Muito obrigada e parabéns pelo programa, está maravilhoso. Obrigado a você estar com a gente aqui, está maravilhoso porque você está conosco. Imagina. Muito bem, nós estamos... Um abraço para todos. Obrigado, Graziele, um bom dia para você. Nós estamos aqui com o Semeando Boa Nova, hoje falando sobre valorização da vida. A Suzy Santos é a nossa convidada de hoje e está falando desse tema tão importante. Você pode participar também, telefone 997-666-555, vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Lembrando que, se você está aqui no Brasil, DDD 11, fora de São Paulo, né? Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Tem perguntas de ouvintes? Ouvintes estão se manifestando? Tem uma pergunta que eu queria passar para o Marinho, bem interessante, do Ricardo Léo Neto, Um sobre abraço a para o vida. Ricardo. Sobre? A vida. A vida. Ele comenta que em certas religiões a transfusão de sangue não é admitida. Se a vida depender dela, o religioso se entregará à morte. Deveríamos impor a essas pessoas o salvamento de suas Parinho? Nossa saudação ao amigo Ricardo Léo Neto, né? Sempre com perguntas
inteligentes, Muito. interessantes, instigantes, oportunas, né? Ele se refere mais especificamente à religião das Testemunhas do Jeová, que efetivamente possuem um dogma Sim. que não permite a transfusão de sangue. E isso tem trazido, é uma questão clássica, né? Principalmente no meio médico, quando diante de uma necessidade de uma transfusão para salvar uma vida, o profitente da religião não permite que a transfusão seja feita. E a questão é bastante delicada, porque por ser um dogma da religião e existirem aqueles que querem efetivamente praticar essa recomendação da religião, chegam até mesmo, né, existem vários processos judiciais, né? Já existiu situações em que um hospital entrou na justiça para poder forçar a transfusão de sangue no sentido de tentar preservar aquela vida e, por sua vez, a justiça deu o direito ao profitente da religião para que exercesse a sua liberdade que está ali. Então, o que nós talvez possamos dizer é que, como espíritas, né, a questão agora é nossa, do espiritismo, sim. nós devemos fazer todos os esforços possíveis para convencer as pessoas, procurando inclusive trazer o conhecimento do que tem além da vida, né? Agora, se mesmo assim o profitente da religião quer ser fiel à sua religião, nós não podemos negar a ele o direito do livre-arbítrio que ele tem. Quer dizer, ele vai perceber depois que isso foi um suicídio. Quer dizer, ele não vai escapar à lei natural de ter cometido um suicídio de alguma maneira. Mas hoje, talvez ele não entenda assim, porque existe uma orientação religiosa que vai para o sentido contrário, né? E isso é uma questão do tempo, é a maturidade espiritual que vai mostrar os nossos equívocos, os nossos erros. Até mesmo nós, espíritas, que também temos uma série de convicções, né, que os espíritos nos trazem, muitas vezes nós podemos estar entendendo alguma coisa errada e mais adiante um pouco a gente vai aprender. Ou seja, o espírito está num eterno aprendizado, né? O que nós entendemos hoje é que, mesmo tendo uma orientação religiosa nesse sentido, que isso ele vai cometer um suicídio, sem dúvida, né? Agora, é o livre-arbítrio que ele tem, claro. Ainda mais quando ele chega ao ponto de buscar na justiça o direito de exercer o livre-arbítrio dele. Quer dizer, aí é os limites. Agora, não devemos em nenhum momento deixar de nos posicionarmos, Sim. de expressarmos, de tentarmos convencer, falar com os parentes, falar com a pessoa, né? Para que tenha pelo menos... Mas se a pessoa, por causa do dogma religioso, efetivamente não aceitar, nós temos que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Não tem Até, aliás, o Ricardo, obrigado, Ricardo, sua pergunta é bastante interessante e providencial para a gente esclarecer um outro ponto, né? Que mesmo nas religiões dogmáticas, que tem esse dogma de não receber o sangue de outras pessoas, eles também praticam o método terapêutico da autotransfusão. Eles praticam isso, a autotransfusão. Reserva, quando é possível fazer isso, vai fazer uma cirurgia, reserva o sangue antes, o próprio sangue dele, e depois recebe o sangue de volta. Quer dizer, são caminhos que encontraram, que a própria religião encontrou, para resolver contornar essa situação. E nós, na nossa doutrina, na doutrina espírita, nós não criticamos e nem julgamos. Nós estamos, aliás, ao contrário, nós respeitamos as outras crenças também. Temos os nossos valores e no nosso valor é possível, sim, receber uma transfusão de sangue, até para salvar a vida e valorizar a vida. É o nosso valor, o valor da doutrina, né? Como o Marinho muito bem colocou. Suzy, atualmente os adolescentes, e a Graziele falou disso também agora aqui, aliás, a Graziele tem estudado bastante a questão da herbiatria, né? Que cuida dos jovens, dos adolescentes. Os adolescentes parece que estão aí pensando muito em automutilação, mesmo em suicídio, etc. Tal. Como é que os pais podem agir preventivamente para evitar acontecimentos dessa natureza, hein, Suzy? Presença, né, Turibio? Presença. Eu acho que um dos ganhos que nós podemos ter tido com essa questão do isolamento social, da própria pandemia, é a presença dos pais efetivamente no cuidado com seus filhos. É interessante a gente pensar que de alguma forma, às vezes,
aquele espírito vem tão enraizado com questões de vidas anteriores, e ele de fato ele não apresenta sintomas, assim como a própria Covid, tem gente que passa sem sintoma nenhum. Eu estou colocando isso porque eu já recebi muitos pais que não conseguiram ver sintomas nenhum nessa adolescência ou nesse adolescente. Porque, de fato, aquela criança, aquela criatura já estava tão ensimesmada com essa ideia fixa, e Chico vai colocar isso numa publicação dele, né? De uma criança que veio sem as duas veio sem os dois braços e as duas pernas, e é perguntado por que esse espírito veio tão... veio com essa expiação. E aí Chico coloca que foram muitas encarnações onde ele praticava o suicídio, que essa era a única maneira dele não fazer. Então a gente entende que a espiritualidade acaba dando um jeito para tudo. Agora, nessa questão da adolescência, às vezes, quando o pai está presente, ou a mãe está presente, e tem-se uma rotina, a gente consegue ver a diferença. Quando não existe a presença e não existe rotina, como é que a gente vai medir se a pessoa está diferente ou não? Né? Então, situações como desânimo, desatenção, desesperança, o próprio desafeto, que às vezes a gente entende isso na família, a gente entende como sinais e sintomas que se acabam acontecendo com frequência, é um sinal de alerta para os pais. E não dá para a gente não colocar que a estrutura moral e cristã que os pais derem para os seus adolescentes é de fundamental importância. A religiosidade. Né? A religiosidade. É assim, o mundo da não matéria, o mundo da espiritualidade, seja ela a religião que você escolher, coloque para o seu filho algum tipo de religiosidade. Coloque para o seu filho que a matéria existe com uma função, que é servir a nossa espiritualidade, que é servir ao espírito, que é a lei do progresso. Dá a presença real, né? Porque como é que a gente funciona hoje? Então eu estou aqui falando com você e com 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, um pouco de presença real, pelo menos. O que é presença real que eu estou chamando hoje? Né? Toca o filho, abraça, você toca, né? O filho, Carinho. abraça o filho, deixa lá o celular 10 minutos, vai falando com ele, né? Esteja disponível para aquela... Que não é só presença física, né, Marinho? É a presença de espírito. É o escutar que a gente fala, né? A escuta ativa significa eu estou com você, para você, nesse momento. Agora, com você e o celular, com você e o celular, com você e o trabalho, com você... Eu não estou, né? É a presença física ali. Então, a presença, uma estrutura moral e ética e uma religiosidade que vai colocar que a espiritualidade é extremamente importante na nossa vida, vão ser fatores preventivos para que o indivíduo não se suicide, tá? Principalmente o adolescente que entrou nessa coisa da ansiedade, porque tudo é para agora. Tem uma passagem do Bezerra de Menezes que a gente podia citar aqui, quando ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né, lá no Rio de Janeiro. Ele estava um dia saindo de lá, indo de volta para o seu lar no final do dia, e uma pessoa desesperada, um senhor desesperado, foi procurar a ajuda dele. E que estava doente, estava muito desesperado, a desesperança, como você colocou. E o Bezerra não tinha um centavo para ajudar o homem, não tinha dinheiro para comprar remédio. E o Bezerra estava sem dinheiro. Ele levava uma vida muito simples. Ele então leva o pensamento ao alto, pede ajuda para Maria, né? E tem uma intuição de dar um abraço na pessoa. Ele abraça, pergunta para o homem assim: você confia em Maria de Nazaré? Sim. Vem cá. E deu um abraço, falou: é o que eu posso te dar, um abraço de carinho. Faça a mesma coisa com os seus familiares. 15 dias depois o cara procurou de novo o Bezerra e disse assim: eu fiz o que eu falou. O abraço melhorou tudo lá na minha casa. Isso. Nós saramos a saúde física e estamos bem. Muito obrigado. É o que você falou agora, é o acolhimento fraterno. Hélio Della Nossa, queria fazer um comentário. Assim, bem rapidinho, que o tempo está esgotando. É importante pegar a criança desde sempre, desde o início, mostrar para ela que ela não veio no mundo para si mesma, que ela tem uma importância para as outras pessoas. Ela veio para as outras pessoas, não só para ela. Porque você tem que combater o egoísmo, você tem que combater desde pequenininho, porque uma das coisas que leva ao suicídio, segundo o CVV, eu já vi ele falando no CVV, na época que eu estava por lá, que o que leva a pessoa a se suicida é quando ela acha que ninguém mais depende dela. E ela pode sair que ele não vai fazer falta.
sabe, do processo, ela não vai fazer falta. E isso não é verdade, porque ninguém reencarna para si. Nós reencarnamos para sermos úteis para as outras, para o contexto onde nós vamos entrar, né? Naquela família, naquela sociedade, naquela cidade, naquele estado, naquele país. Nós temos uma função. E a nossa saída fora, nas saídas aí, realmente nós vamos criar um problema para os outros que vão ficar aqui, como se fosse num time é um jogador a menos do processo. Né? Muitos até acabam pensando que se eu me suicidar, eu estou livrando a minha família de tudo isso. Ao contrário. Isso. Então, aqui eu estou vendo aqui no livro dos Espíritos que fala porque de onde vem o desgosto pela vida, quando se apodera de alguns indivíduos sendo motivos plausíveis. Ele fala assim, que é o efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade, porque por aqueles que exercem suas faculdades com uma finalidade, com um fim útil, segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. Então nós temos aqui uma psicóloga que trabalha aqui, temos uma engenheira que trabalha aqui, temos um especialista em recursos humanos que trabalha aqui, cada um de nós aqui dando a nossa contribuição na casa. E esse é um trabalho que o Espiritismo faz. Ou seja, quando você chegar na casa de Espírito, você vai ser convidado a hora que você se sentir bem, a usar o seu talento natural de uma forma natural, a sua aptidão para as outras pessoas. Aí você vai esquecer um pouquinho de si mesmo e ver quanto você é importante para os outros. E todas as ideias do Espírito desapareceram. Marinho, eu preciso fazer exatamente o que ele falou. O que ele respondeu agora é a pergunta 943 do Livro dos Espíritos. Né? Com a relação à criança, principalmente, que ele destacou, essa resposta se aplica às crianças, porque ociosidade é falta de propósito, falta de ocupação. Né? Falta de fé, quando a gente não leva as crianças para uma concepção religiosa e não cuida daquilo, porque a criança fica muito materialista e não tem uma noção de espiritualidade. E a terceira, saciedade. Saciedade é quando a criança tem tudo. Então, veja bem, quer dizer, de onde que vem muitas vezes para o jovem o impulso, né, de ter ali vem falta de propósito, falta de trabalho, falta de fé e falta de objetivos, né? Tem tudo na vida, entendeu? Então, aos pais, né, que a gente pode prevenir esse tipo de coisa, dando propósito para as crianças, dando utilidade, a importância dela para os outros, né? A questão religiosa e a questão de não ter tudo, de mão beijada ali, que também gera muitas vezes falta de objetivos na vida. Falta de propósito. Papai e mamãe, crie propósito para o seu filho. Bom, nós vamos passar rapidamente por uma coisa agora aqui que eu preciso ouvir de vocês. E vocês precisam ser rápidos porque nós estamos já nos momentos finais. Vamos começar. O que falar para os familiares que perderam alguém por suicídio? Suzy. Prece, dizendo que aquela vida foi importante, né? Dizendo, vibrando positivamente. Então, não fica lembrando, não fica se questionando, mas por quê? Mas para quê? Mas por que não fez? Não, faça prece, lembre dessa pessoa com ternura, lembre dessa pessoa com respeito e busque entender que foi o que ela quis, o que ela pôde fazer naquele momento e muita prece sem julgamento. Ok. Marinho. O que falar para as pessoas que nesse momento estão pensando em cometer suicídio? Pense que você não vai resolver nada, vai agravar o seu problema e vai deixar muita gente infeliz por aí. Clarissa, o que falar para aquele que já cometeu suicídio e que está lá no plano espiritual? Que tenha coragem, que tenha força e que busque compreender a importância de Deus. E que tudo passa. Passava aqui e passa lá também. Tenha muita fé. Hélio Delanossi, o que falar para os espíritos que ficam sugestionando as pessoas para cometerem um suicídio? Eles serão responsáveis por esse ato, né? Vai respingar sobre eles todas as consequências, maiores até do que para aqueles que cometeram. Muito bem. Nós não temos mais tempo, Suzy. Muito obrigado por você ter estado conosco aqui hoje. A gratidão é minha. Sua palavra, uma palavra só para significar tudo que nós falamos aqui hoje. Amor, vale a pena viver. Amor. Clarissa, ganhadoras dos livros de hoje,
quais foram as ganhadoras ou os ganhadores? Valquíria Santana e a Neide Menezes, Turiba. Valquíria Santana e Neide Menezes, parabéns, ganharam os 2 livros de hoje, um livro cada uma, vão retirar aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as nossas condições, as condições de trabalho física estejam restabelecidas, né? Sábado que vem estará conosco aqui a companheira Rose Cândido com o tema Existe Destino? É a pergunta-tema de sábado que vem. E hoje esteve com a gente aqui nos abrilhantando a Suzy. Muito obrigado por você ter estado Gratidão. falando sobre valorização da vida. Faça uma prece para a sua vida, valorize a sua existência. Isso é muito importante. Daqui meia hora esse programa vai estar disponível para você lá na nossa web rádio, www.webradio.osemeador.org. Aguardamos você por lá. Uma boa semana para você, ouvinte. Valdecir, Zona né? que meia Acho que ela vai ter que corrigir. Eu estava vendo